Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora na crise do IBGE, tá? O IBGE está passando por uma crise grande, vai ter diretorias trocadas no meio de uma crise interna, uma briga muito grande entre o chefe, o Postman, que é um ativista de esquerda, né? Uma pessoa totalmente sem credibilidade, que fala mesmo em usar estatística para ajudar a esquerda e não está nem aí. E de fato é o que a gente tem visto acontecer, né? Um monte de número martelado saindo do IBGE que está minando a credibilidade do Instituto. E Elizabeth Hipólito e João Halak estão deixando seus cargos nessa briga. Não se sabe exatamente qual é a coisa. Eu vou explicar o que é o motivo da briga, que em tese não é que eles estejam acusando de manipulação, tá? Até porque manipulação sempre teve alguma manipulação no IBGE, isso não é grandes novidades. A briga é por causa da Fundação IBGE que o Postman está querendo fazer, mas isso reflete de fato os problemas que tem ali, né? Ou seja, o fato de que o Lula colocou um ativista, um cupincha dele lá, para dirigir o IBGE, acabando com a credibilidade da instituição. Essa notícia foi sugerida por Churrasco de Picanha no Seu Toba, Queridas Escadinhas da Minha Vida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a presidência do IBGE anunciou trocas em diretorias, tá? A gente não sabe se o pessoal pediu demissão, se o Postman demitiu as pessoas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, é explicando que o Postman não é bem aceito no IBGE, por dois motivos. Primeiro, pela questão da credibilidade, ele é um cara visto como partidário, né? O IBGE, em tese, deveria ser um órgão técnico, né? Sempre teve algum partidarismo lá, tá? Sempre teve uma certa ajuda à esquerda, mas era uma coisa meio velada, um negócio meio assim, né? Faz de conta que a gente é isento, né? Igual a Rede Globo, né? Faz de conta que a gente é isento, que a gente cobre as coisas aqui igualmente, coisa e tal. Sempre teve alguma tendência. Quando o Lula botou o Postman lá, que é um cara que fala abertamente em usar estatísticas para avançar com a ditadura do proletariado, o pessoal ressentiu. Por quê? Porque isso é um baque. Por mais que a Gleisi Hoffmann fique falando que não, que o Bolsonaro está acusando o IBGE de mentira, isso é mentira, isso é um golpe, golpe, golpe. Né? Não pode dizer que o IBGE está mentindo com os números e coisa e tal, embora eles tenham, o Bolsonaro tenha mostrado por que o número de desemprego está errado, a questão do Bolsa Família, que é contado como empregado, que história é essa? Pô? O pessoal do Bolsa Família é desempregado, pô, né? Quem vive só de Bolsa Família e não está procurando emprego é desempregado, não está trabalhando, né? Enfim, eu já falei para vocês também que essa manipulação é maior do que isso, não é só essa manipulação que o IBGE faz com a estatística de desemprego, tem martelada de número também nisso daí. O fato é que isso criou esse clima ruim de desconfiança no IBGE. O motivo específico pelo qual há uma briga muito grande entre os funcionários do IBGE e o Postman, a gente falou também já em outro vídeo. O Postman quer criar o Instituto IBGE. E para que ele quer criar isso? Porque o Instituto IBGE permite que se roube mais fácil dinheiro da verba do IBGE, né? Aliás, isso é um truque que é usado em vários órgãos públicos brasileiros. Se você for gastar dinheiro no IBGE, como é um órgão público, ele tem que fazer licitação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que lá. Mas um instituto não. Um instituto é uma entidade do direito privado, então pode contratar quem quiser, pode pagar quem quiser, pode fazer do jeito que quiser. E o IBGE, sendo dono do instituto, pode dar dinheiro para o instituto. Entenderam a jogadinha? Tem um monte de instituto desses aí em institutos, em órgãos públicos, em empresas públicas e coisa e tal, exatamente para poder desviar dinheiro mais fácil, né? A corrupção, o miúdo da corrupção sai toda por esses institutos todos que tem por aí, né? Então, é isso que o Postman quer fazer. É lógico, o pessoal brasileiro aceitou esse tipo de coisa. Quando elegeram um pinguço corrupto para presidente em 2022, o povo brasileiro mandou o seguinte recado: continua, rouba mais porque a gente gosta de ser roubado. Né? Foi esse o recado que a população brasileira deu ao votar no Lula. Né? Quer queira, quer não queira, foi esse o recado. Tá beleza roubar. Então, o Lula botou o Postman no IBGE e o Postman, cupincha do Lula, imediatamente a primeira coisa que o cara fez, vou criar um instituto para dar aquela roubadinha básica, né? Aquela roubalheira ali, né, de desviar dinheiro para o instituto pode contratar empresa sem licitação, pode fazer um monte de coisa. Não é totalmente sem licitação não, tá? Tem algumas regras ainda, mas assim, é muito mais fácil as contratações no instituto do que no próprio IBGE. E é isso que o Postman quer fazer. E é isso que é o motivo da briga com o pessoal.
porque o IBGE já tem pouco dinheiro. Se vai tirar o pouco dinheiro que o IBGE tem para fazer roubalheira, para ter corrupção, o IBGE vai ficar com menos dinheiro ainda. Então a reclamação é essa no final das contas, tá? Não é a questão da credibilidade dos números, mas no final das contas a origem é a mesma. A origem é a indicação do Portman no IBGE. As duas coisas derivam da mesma causa comum, né? A causa do Portman é o que gera tanto a desconfiança na sociedade brasileira sobre se esses números do IBGE são números realmente verdadeiros ou se é um bando de número martelado para ajudar o Lula, e também a reclamação do pessoal do IBGE pela roubalheira, né? Pela corrupção lá da criação do Instituto IBGE, né? Aqui, ó. A crise do IBGE já vem há algum tempo, tá? Ela não está, não começou agora. Cresce com insatisfação nas diretorias de PIB e PNAD. Justamente essas diretorias que têm gastos significativos para fazer as contas e coisa e tal, estavam ficando sem dinheiro, e acabou que a crise foi resolvida com a saída da Elizabeth Hipólito e João Halak Neto, que são os diretores dessas áreas. Não se sabe, né, não foi comunicado se eles pediram demissão ou se o Portman demitiu. Na verdade, nessa situação, geralmente é as duas coisas, tá? O Portman pede para eles se demitirem. Então, é isso que acontece, né? E o pessoal acaba se demitindo por quê? Porque, né, quer manter os favores com o governo Lula. Então se demite e pronto, e vida que segue, vão trabalhar em outra coisa. Pelo menos o meu nome não vai ficar nesse desastre que é o IBGE hoje, né? Então é aquilo que eu falo para vocês, mais uma coisa para minar a credibilidade do IBGE. Fica o pessoal falando que não pode duvidar de número do IBGE, que quem diz, Haddad falou aqui que a economia cresceu 3,6% em 2024, diz o Haddad, porque o IBGE vai gerar esse número agora e não sei o que lá, e vai crescer pra caramba, 3,6% e coisa e tal. Não pode questionar. Tá achando que é errado? Tá achando que eles estão martelando o número? Não pode questionar isso, pô. Aqui viramos a China. A China é assim. Por que a China é tão frágil? Porque é partido único, você não pode questionar. Ninguém questiona os números da China. Quem questionar é executado pelo pelotão de fuzilamento, e a família ainda tem que pagar o custo das balas para matar a pessoa, né? O Brasil está caminhando nesse sentido. Não pode questionar o número do IBGE. Não, que absurdo, não sei o que lá. Não, é obrigação do brasileiro questionar os números do IBGE. Todo mundo tem que ficar com o pé atrás, ainda mais sabendo que está essa confusão. O Lula botou um cupincha corrupto lá para tentar roubar o IBGE ao máximo possível. O pessoal do IBGE não está satisfeito. Imagina a situação em que estão saindo esses números do IBGE, né? Aqui, ó. Maioria das famílias do Brasil tem renda de classe média. O que você faz, o que você não consegue diminuindo o patamar da classe média, né? O patamar da classe média agora é R$ 3.400, cara. Ganhou mais de R$ 3.400, já é classe média, cara. Parabéns, bicho. Tem gente passando fome com esse dinheiro aí. Mas, né, é classe média agora. Classe média passa fome, normal no governo Lula, não tem nada demais. R$ 3.400 em cidade do interior pode até ser renda de classe média, tá? Em cidade do interior as coisas são mais baratas, né? O imóvel é mais barato, os serviços são mais baratos, é tudo mais barato, então, eventualmente, em cidade do interior, com R$ 3.400 você vive bem, em muitas cidades pequenas. Mas vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, cara, nem favela você consegue aluguel de R$ 3.400 no Rio de Janeiro, nem favela você consegue morar com isso. Mas enfim, tá aqui o IBGE falando que não, e não pode criticar. Se criticar o IBGE, seu golpista tá dando golpe, desemprego cai a 6,1%, menor patamar e não sei o que lá, segue o menor patamar da história e não sei o que lá, que barato. Parabéns, Lula, você conseguiu, né? Quem diria que era só tirar um monte de gente da conta do desemprego para o desemprego cair, né? Olha que coisa, né? Tira o Bolsa Família, tira não sei o que lá, aí o desemprego caiu. É lógico, né? Pô, tirou tudo, todo mundo que fica desempregado, aí o que sobra é pouco mesmo, né? De novo, essas coisas todas aqui, é lógico que tem manipulação nisso daí, né? O pessoal saiu por causa dessa manipulação? Não, como eu expliquei, eles saíram por causa do tal Instituto IBGE que o Portman quer criar lá, que está dando uma confusão danada. Mas a causa origem, que é o Lula ter botado um cupincha no IBGE, é a mesma, né? E, de novo, eles estão achando que isso aqui vai fazer uma diferença danada na propaganda, dizer que, tá vendo como o Lula, os números estão maravilhosos e coisa e tal, e não adianta nada, porque as pessoas vão no supermercado e percebem a merda da economia, né? Olha só essa notícia aqui, ó. Mesmo com o aumento real do salário mínimo, o poder de compra do brasileiro seguirá estagnado até 2026, mostra estudo. Peraí, mas se o salário mínimo tem aumento real, ele deveria comprar mais coisas, deveria ter um aumento do poder de compra, né? Alguém está mentindo alguma coisa, que essa manchete aqui mostra alguma mentira. Ou
o aumento do salário mínimo está errado, ou a inflação está errada, ou alguma coisa que está errada nessa história, porque se tivesse realmente um aumento real do salário mínimo, o poder de compra cresceria, podia crescer até um pouquinho, mas cresceria alguma coisa, vai continuar estagnado até 2026. É o que eu falo para vocês, não adianta o IBGE ficar inventando um monte de número, porque na prática o brasileiro vai no supermercado e percebe que nós estamos na merda, né? E é por isso que está todo mundo chateado, todo mundo tenso lá no IBGE no final das contas, né? Não vai acabar bem isso aí não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.